Olá, meninos, tudo bem? Hoje nós estamos dando continuação aí nos assuntos trabalhados em clínica médica e eu separei uma patologia para trabalhar com vocês, que é uma patologia que é bem frequente nos nossos setores de saúde, que é a endocardite, certo? Aqui, ó, endocardite. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar, né, sobre essa doença chamada de endocardite. O que seria essa doença, pessoal? Olha só. Endocardite é o nome dado às afecções, infecciosas ou não, de quem? Do endocárdio. Então, primeira coisa para te entender sobre essa doença, tu precisa saber onde é que fica o endocárdio. O que é o endocárdio? O coração, galera, olha só. O coração ele tem quantas camadas? Três camadas. Né? Eu vou colocar a setinha aqui para vocês verem legalzinho. Essa camada de fora do coração é chamada de pericárdio, certo? Essa camada do meio aqui é chamada de endocárdio, de miocárdio, perdão. E essa camada de dentro é chamada de endocárdio. Então, só repetindo, camada de fora pericárdio, camada do meio miocárdio e a camada de dentro endocárdio. Então, quando eu tenho uma infecção aqui de origem, uma patologia, melhor dizendo, de origem infecciosa ou não, quando eu tenho um processo infeccioso aqui, eu digo que eu estou desenvolvendo o quê? Uma endocardite. Então, o que é uma endocardite? É uma patologia que vai acometer a camada mais interna do coração, a camada de dentro do coração. Beleza? Algumas curiosidades, né? Como eu falei para vocês, o coração ele é formado por três camadas. O pericárdio é externa, como eu falei, o miocárdio é medial, do meio, e o endocárdio é a camada interna, da qual fazem parte o que? As válvulas cardíacas. Essas válvulas cardíacas, deixa eu só voltar aqui, gente, o slide para vocês acompanharem. Essas válvulas cardíacas são essas estruturas aí que tem dado um zoom nela. Olha só. Olha, aqui tem uma válvula, né? Eu peguei e dei um zoom para cá nela. Então, eu tenho aqui as duas válvulas cardíacas. Olha, duas válvulas cardíacas. Essas válvulas cardíacas, elas têm como função fazer aquele barulhinho do coração que a gente conhece, né? Aquele lá, tuc, 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 tuc. Então, o coração ele bate desta forma. Então, o que que é essas válvulas? Nesse batimento, essas válvulas elas ficam se abrindo e se fechando. Beleza? Então, aqui nós vimos que o coração ele tem essas três camadas, certo? A endocardite, pessoal, a maioria das endocardites ela tem uma origem infecciosa, tá? Onde os micro-organismos mais frequentes causadores dessa doença são as bactérias, né, os fungos, micobactérias, rickettsia e clamídia. São aí a etiologia, a causa dessa doença, beleza? Os agentes mais comuns são os streptococos, estafilococos, enterococos, alguns germes gram-negativos. Então, aí a gente está relacionado os agentes causadores da endocardite. Esses agentes aqui, eles estão dentro dessas classes aqui, dentro das bactérias, como por exemplo aqui, ó, o estafilococos, né? Ele entra dentro das bactérias, tá? Mesma coisa aí os enterococos, né? Esses agentes aqui eles estão dentro dessa classe aqui, beleza? Continuando aqui, pessoal, isso é para vocês entenderem essa doença, vocês precisam entender esse slide aqui, ó. É um dos slides mais importantes da patologia. A grande maioria ocorre quando bactérias de virulência variada presentes em outras regiões do corpo conseguem penetrar na corrente sanguínea, onde elas vão se fixar no coração. Pessoal, olha só, em várias partes do nosso corpo tem bactérias. Tem bactéria na boca? Tem. Tem bactéria na pele? Tem. Tem bactéria no nosso aparelho respiratório? Tem. O que acontece? Essas bactérias elas só precisam cair na corrente sanguínea, né, e migrar para onde? Para o coração. Então, só repetindo, como eu falei, né, tem várias bactérias em várias regiões do nosso corpo. Essas bactérias elas só precisam cair na corrente sanguínea e elas vão migrar para o coração. Quando elas chegam lá no coração, elas vão causar um processo infeccioso e desenvolver uma patologia que a gente chama de endocardite.
Olha só. A doença, ela se instala quando bactérias provenientes de várias partes do corpo são levadas pela corrente sanguínea até o endocárdio, que é a camada de dentro do coração, onde se fixam, né? E de onde é que essas questões de prova, tá? Amanhã eu vou estar pedindo isso aqui na prova para vocês. Pode vir da boca, pode vir da pele e pode vir do aparelho respiratório. Professor, cita um exemplo para a gente aí. Imagina ali que tu vai proteger tua casa, né? E tu tem ali um teçado, né? E esse teçado tó cheio de ferrugem, certo? Tu vai tentar ali fazer algo e tu te corta. Vamos supor que ali na pele tem uma bactéria. Essa bactéria vai entrar na tua corrente sanguínea, migrar para o teu coração e desenvolver endocardite. Beleza? Vamos supor que tu vai no dentista, certo? E vai fazer um procedimento lá dentário, ali com algum erro de um material não esterilizado. Essa bactéria consegue penetrar na tua corrente sanguínea, vai para o coração, se instalar lá e desenvolver esta patologia. Beleza? Isso é bem interessante. Elas, quando chegam no coração, pessoal, elas vão se multiplicar, né? Formar ali vegetações. Ali vai ter um conjunto de células, porque vai querer matar aquele micro-organismo, né? Que são restos celulares. As plaquetas tentando fazer um processo de coagulação, a fibrina. E toda aquela aglomeração de bactérias que vão estar lá no coração, elas podem o que, pessoal? Destruir a válvula cardíaca, certo? O que eu falei para vocês de que é a válvula cardíaca? Ela é responsável por bater, por ficar fazendo lá o batimento do nosso coração, né? Quando o coração faz lá o tuc 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 tuc, é a válvula cardíaca que está fazendo isso, né? Ou seja, ela serve para o bombeamento de sangue. Agora, quando se desenvolve uma infecção lá naquela região, o que vai acontecer? Uma dificuldade no bombeamento de sangue. Então, questão de prova. Cita uma complicação da endocardite, por exemplo, é a insuficiência cardíaca, né? Porque se eu estou tendo o coração sendo comprometido, ele não vai fazer o seu processo de trabalho, que é bombear sangue para o nosso corpo. Então, uma das complicações é a insuficiência cardíaca. Beleza? Aqui, né, digamos que essa pessoa não fez o tratamento, tá? E olha só o que diz. Com a evolução do quadro, e sem o tratamento específico, ocorre a destruição dos tecidos, vai sendo progredido, a destruição desses tecidos. Êmbolos sépticos podem se soltar. O que isso quer dizer, galera? Que aquele aglomerado de bactérias, aquele aglomerado de células que está tentando matar aquelas bactérias que estavam no coração, elas vão se soltar lá do coração e vão ser arrastadas pela corrente sanguínea e vão se espalhar pelo corpo e vai alcançar ali vários órgãos. Vai alcançar o pulmão? Pode. Pode alcançar o intestino? Pode. Pode alcançar, por exemplo, o fígado? Pode. Então, pessoal, se não tiver um tratamento ali no início da endocardite, pode evoluir, aquela infecção pode ficar grande, depois pode se soltar esse êmbolos sépticos, que são um conjunto de bactérias, vão se soltar pela corrente sanguínea e vão alcançar de outros órgãos, certo? Aí a gente tem algumas complicações graves, pessoal, da endocardite, como a embolia pulmonar. Por que, o professor, pode ter embolia pulmonar? Porque aqueles êmbolos sépticos podem ir lá para o pulmão, como eu falei. Pode ter AVE, que é acidente vascular encefálico? Sim, lembra da nossa última aula que eu falei o que é o AVE? Acidente vascular encefálico. Então imagina aí que não está chegando o oxigênio lá no cérebro, não está chegando sangue no cérebro, porque o coração está sendo suficiente, não está bombeando sangue para lá. Então pode acontecer o que? O acidente vascular encefálico. Insuficiência renal aguda pode acontecer? Pode. Trombose, sim. A trombose, para quem ainda não sabe, a trombose é a formação de coágulos ali em um vaso sanguíneo. Beleza? Vamos dar continuidade aqui. As causas, né, elas, cara, se for uma infecciosa, sempre está associada à bacteremia, que é a presença de bactéria no sangue. Na maioria das vezes se desenvolve através de uma infecção na boca. Pode ser também por catéteres intravenosos. O que eu quero que vocês tenham em mente? Que só precisa que essa bactéria entre no sangue
tá? Seja pela boca, seja pela pele, seja pelo aparelho respiratório. Claro que ela vai migrar para o coração, chegar no coração ela vai se multiplicar, se não tiver o tratamento, vai ali soltar aí os êmbolos sépticos e pode atingir ali outros órgãos. Beleza? Aqui são alguns sintomas, né? São vários sintomas aqui. Aparecimento de sopro, falta de ar, suores noturnos, inchaço nos pés, dor no músculo. Mas eu quero chamar a atenção para vocês aqui, ó, sobre o aparecimento de um sopro cardíaco. Quando o paciente tem endocardite e nós vamos, ao escutar o coração dele, a gente vai detectar o quê? Esse sopro cardíaco, que é o aparecimento de um sopro cardíaco, é um dos sinais e sintomas do paciente com endocardite. Aí tem a esplenomegalia também, que é o aumento do baço, né? Aí o tratamento, galera. O tratamento também é questão de prova, tá? E qual é o objetivo do tratamento, pessoal? Esse último tópico aqui, ó. Evitar lesões nas válvulas cardíacas. Eu vou perguntar isso na prova para vocês. Qual é o objetivo do tratamento da endocardite? Evitar lesões nas válvulas cardíacas. Por quê? Qual a função das válvulas? Auxiliar ali no bombeamento de sangue. Se elas estão sendo comprometidas, o nosso paciente vai ter muito problema. Beleza? Deve ser realizado em ambiente hospitalar, né? A pessoa recebe ali doses altas de antibióticos, né? E a via endovenosa. Isso aqui que é interessante também, tá? Às vezes eu costumo pedir ela em prova. Sobre a prevenção da endocardite, pessoal, durante bastante tempo as pessoas elas recebiam indicação de tomar antibiótico, né? Ou seja, por exemplo, a pessoa ia fazer ali um procedimento dentário e dizia assim, olha, se tu vai fazer esse procedimento dentário, então tu tem chance de desenvolver uma endocardite, porque alguma bactéria da tua boca pode entrar na tua corrente sanguínea e migrar para o coração. A pessoa tomava antibiótico, certo? Mas isso eles viram que era errado, porque tinha os riscos de antibiótico-terapia. A pessoa tomava um antibiótico sem estar o quê? Doente. Ou seja, a gente tinha mais riscos, né? Os riscos eram maiores do que os benefícios. Aí como é que funciona hoje? Atualmente, essa terapia é reservada para pacientes com fatores de risco. Quem é que vai tomar um antibiótico antes do procedimento? É aquele paciente que tem ali cheio de cárie, por exemplo, no dente, né? Que está com a gengiva vermelha, que está sangrando. Enfim, esse é um paciente considerado como fator de risco. Então, ele faz o uso da antibiótico terapia. Beleza? Então, ter em mente sobre a prevenção. Todo mundo que ia fazer um procedimento ali invasivo, por exemplo, tomava antibiótico. Isso era errado, porque tinha risco de antibiótica terapia. Tomar medicação sem ter nenhum problema. Né? Viram que os riscos eram maiores do que o benefício. Aí essa terapia nos dias de hoje ela mudou. Beleza? Aí aqui algumas recomendações, tá? Estar alerta quando apresenta sangramento enquanto escova os dentes, né? Apresenta mau hálito, gengivas avermelhadas. Entender também, pessoal, que a boca ela é um órgão interno e externo ao mesmo tempo. Beleza? Aí, gente, eu tenho a endocardite não infecciosa, que é um tipo de endocardite que, digamos assim, ela é estabelecida por uma doença pré-existente, né? A gente já viu infecciosa, que eu preciso de um micro-organismo que vai cair no sangue, vai mirar para o coração, depois pode complicar e alcançar até outros órgãos. Mas existe uma endocardite que são mais raras, que a gente chama de não infecciosa. Ela também é chamada de endocardite trombótica não infecciosa, ocasionadas por placas únicas nas válvulas cardíacas e endocárdio adjacente. Como manifestação secundária, outro problema de saúde. Doenças autoimunes, por exemplo, lúpus eritomatoso sistêmico. O que isso quer dizer, pessoal? Que a endocardite não infecciosa ela vai surgir como através de uma instalação de uma doença pré-existente. Quais são essas doenças? Doenças autoimunes, como por exemplo, lúpus eritomatoso. Beleza? Aí aqui, né, eu tenho a questão das reações inflamatórias, tá? E isso aqui eu quero que vocês saibam também, que a endocardite ela pode ser aguda e subaguda, tá? A aguda se caracteriza pela intensa toxicidade e rápida progressão, podendo evoluir em dias para a morte.
costuma provocar infecções à distância, como no cérebro, rins, pulmões, fígados, olhos, tá? Já a subaguda tem evolução mais lenta, persistindo por até meses e na maioria dos casos é causada por Streptococcus viridans. O que eu quero que vocês saibam? Qual é a diferença da endocardite aguda para a subaguda? A aguda tem seu desenvolvimento rápido e a subaguda tem seu desenvolvimento lento. Então, essa foi a nossa aula de endocardite. Assistam, pessoal, que amanhã nós vamos cobrar ela na nossa provinha. Abração a todos.